Hoje no JU Primeira Edição, o número de pessoas que trabalham no campo diminui. Termo de cooperação é assinado para a construção de centro integrado de monitoramento. E ainda há últimos dias para se inscrever no vestibular da Univades. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. As vendas do comércio varejista brasileiro tiveram uma queda de 1,3% em setembro na comparação com agosto, informou nesta terça-feira o IBGE. Esse é o pior setembro da série histórica da pesquisa iniciada em 2000. Além disso, foi o resultado mais negativo desde março de 2017, quando houve queda de 1,9%. Nos últimos 11 anos, cerca de 10 mil pessoas que trabalhavam no campo deixaram a atividade no Vale do Taquari. Os dados são do mais recente censo agropecuário do IBGE. Segundo pesquisa, em 2006, eram cerca de 42 mil pessoas atuando na produção agrícola na região. Agora são cerca de 32 mil. São considerados trabalhadores todos que exercem atividade no campo, como marido, mulher, filhos, parentes ou mesmo empregados. Observou-se, se eu considerar o Rio Grande do Sul, uma forte redução. Nós tínhamos em torno, vou falar em números redondos, em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas, pouco mais que isso, teve uma redução de quase 250 mil pessoas, ou seja, mais de 20% de redução das pessoas efetivamente ocupadas no meio rural. Um dos motivos da redução no número de pessoas ocupadas no campo é a utilização de equipamentos tecnológicos. Número de tratores, a gente tem um crescimento importante no estado, de quase 50% a mais. Aí eu estou falando sempre na comparação com o censo 2006, né? A gente está falando censo agropecuário 2017, sempre em comparação com o último que a gente teve, que foi 2006. E na nossa região também nós tivemos um aumento significativo no número de tratores. Aí se eu vou considerar os 24 municípios da região, né, nós tivemos um aumento de mais de 2.600 tratores. Isso representa, em percentual, mais de 70%. Lajeado se destaca como o município que teve a maior redução de pessoas trabalhando no meio rural. No meio rural, efetivamente trabalhando na agropecuária, em 40%, né? E município que não teve mudança ou até um pequeno incremento foi o município de Mussum, que ficou bem estabilizado. E também o município de Westfalen, que teve uma pequena redução no pessoal ocupado nessa comparação dos últimos dois censos, 2006 para 2017. Né? As receitas de medicamentos vão ser válidas em todo o território nacional, independente da unidade da federação em que forem emitidas. É o que determina uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer. A medida vai entrar em vigor em 90 dias depois da sanção e vai ser válida inclusive para os medicamentos que estiverem sujeitos ao controle sanitário especial. O município de Santa Clara do Sul programou mais uma campanha de recolhimento de resíduos eletroeletrônicos entre 26 de novembro e 7 de dezembro. Vão ser 11 pontos espalhados pelo município para o depósito de materiais. Mais informações pelo 3782-2250. E no próximo bloco, a previsão do tempo. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que 14 estados superaram o limite de gastos com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei determina que os estados não podem comprometer mais de 60% das receitas com essas despesas. De acordo com o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais de 2018, divulgado pelo Tesouro, os estados que descumpriram a regra foram Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Acre, Paraíba, Roraima, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Alagoas. A estimativa de instituições financeiras para a inflação esse ano caiu pela terceira vez seguida. De acordo com pesquisa do Banco Central, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve ficar em 4,23%. Na semana passada, a projeção estava em 4,40%. Agora falamos do tempo. Amanhã o tempo segue firme e o sol aparece acompanhado de algumas nuvens. O começo e o fim do dia vão ser novamente amenos, mas a tarde promete ser de calor. Veja as temperaturas para amanhã na região.
taxa de inadimplência ao crédito do sistema financeiro do Brasil chegou a 3%, ou em termos absolutos, cerca de 96 bilhões de reais, de um saldo total de 3,16 trilhões. Os dados preliminares relativos ao mês de setembro são do Banco Central. Os valores não discriminam as contas em vermelho de empresas e pessoas físicas. A inadimplência diz respeito a dívidas em atraso há mais de 90 dias. A dívida, os bancos, operadores de cartão de crédito e financeiras atinge metade, 52% dos brasileiros, com nome sujo no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. O assunto ainda é economia, mas agora falamos especificamente de Lajeado. Segundo o prefeito da cidade, a expectativa é de crescimento de até 7% no orçamento para 2019. Segundo ele, o valor que foi para a Câmara prevê ao todo um orçamento de 337 milhões de reais, incluindo o Fundo Municipal de Previdência. Sem a verba do Fundo de Previdência, o orçamento do município como um todo deve ficar em torno de 310 milhões. A assinatura do termo de cooperação técnica para a construção do Centro Integrado de Operações Regional marcou a Assembleia Geral da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ANVAT. A reunião foi durante a 21ª Expovale no Parque do Imigrante em Lajeado. Eu conversei com o secretário de Segurança de Lajeado sobre o tema. Confira. Isso mesmo, foi assinado um termo de cooperação para o início do Centro Integrado de Monitoramento Regional. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, converso com Paulo Locatelli, secretário de Segurança. Locatelli, importância disso e quais os próximos passos a partir de agora? O que isso representa? Tudo bem. Na verdade, nós conseguimos juntar ali o Ministério Público do Trabalho, a direção geral lá do Ministério Público Estadual, e o pessoal da Alcepro. Vai funcionar da seguinte maneira, através dos TAC, do Ministério Público do Trabalho, eles irão repassar os recursos para o Ministério Público do Estado, e esse repassarão ao CEPRO. Com todo esse circuito, a gente vai iniciar então a obra do nosso Centro de Integrado de Operações. Qual é o nosso objetivo então? No momento em que começar a entrar recurso, nós já temos as plantas, já começar a executar para no máximo até o primeiro semestre do ano que vem nós já estamos com o Centro Integrado funcionando já. Quantos municípios já sinalizaram a participação? Na verdade, nós temos 36 na ANVAT, certo? Nós temos em torno de 20 já full, com maior interesse. Nós tivemos a reunião ontem novamente com os prefeitos da ANVAT e até o próprio Procurador-Geral do Estado incitou os prefeitos a virem conosco para que nós trabalhe o crime como uma região, como um todo, não como uma cidade única. Por isso a importância de todos os municípios aderirem ao programa Sim do Estado e que tenham câmeras de circuito fechado, de cercamento eletrônico e venham espelhado para nós aqui. E outro fator importante também é o cercamento eletrônico, em Lajeado também com a previsão de aquisição de novas câmeras. Na verdade, a gente... E a seguir, últimos dias para se inscrever no vestibular da Univates. Pela primeira vez no Centro Cultural, o compositor e guitarrista Roberto Frejá sobe ao palco do Teatro Univates em dezembro com apresentação única. O show vai ser no dia 1º, a partir das 9 horas da noite. Os ingressos estão disponíveis no site blueticket.com.br. Os valores variam de R$ 45 a R$ 180. 3 entre cada 10 brasileiros têm limitação para ler, interpretar textos e fazer operações matemáticas em situações da vida cotidiana e, por isso, são considerados analfabetos funcionais. Eles hoje representam praticamente 30% da população entre 15 e 64 anos, mas o grupo já foi bem maior. Em 2001, chegou a 39%, de acordo com o indicador de analfabetismo funcional, o INAF. Até o dia 20 de novembro, a Univates recebe inscrições para o vestibular tradicional, com prova presencial. A atividade vai ser no dia 25 de novembro, à 1h30 da tarde, no campus de Lajeado, e tem duração máxima de 5 horas. No último domingo de novembro, tem vestibular na Univates. São 42 opções de cursos de graduação presencial. Para esse ano, algumas mudanças aconteceram. Começou o projeto de prova agendada. Então, desde setembro, as inscrições para o
vestibulares estão abertas e os candidatos nesse período, já até agora, em novembro, já fizeram em diferentes datas a sua prova agendada, né, de redação, já foram classificados e já têm a possibilidade de fazer matrícula. Então, vários deles, inclusive, já fizeram matrícula, já têm a sua vaga assegurada, né. Esse período de provas agendadas, ele para agora, em novembro, ele fica até o dia 25 de novembro, que é a data do vestibular, a gente não tem mais provas agendadas. Isso pode voltar depois. A prova é composta por questões objetivas e uma redação. Então, atenção às dicas. Tem que ter em mente que o dia 25 é uma data que precisa ser reservada para a prova. Então, a gente orienta não marcar compromissos antes da prova e também não para logo depois, porque o candidato, no momento em que ele estiver na sala, para que ele se concentre e resolva as questões com calma, né? Não fique preocupado com assuntos que ele tem que resolver depois, ou que ele não esteja se sentindo bem ou esteja preocupado em relação a alguma situação que ocorreu antes, né? Então, tente reservar o domingo para a prova de vestibular mesmo. A prova ela é composta de 45 questões e a redação. Então, o candidato vai ter 5 horas para resolver a prova. É bastante tempo, dá para fazer com calma, com tranquilidade. As inscrições para o vestibular seguem abertas no site da Univates até o dia 20 de novembro. No momento da inscrição, o candidato precisa ter consigo os documentos de identificação, o RG e o CPF, que são documentos exigidos para fazer a inscrição. Além disso, o candidato já precisa ter uma definição de qual curso para o qual ele pretende se inscrever. São 42 opções que a Univates disponibiliza nesse processo seletivo. Então, quando ele chegar no momento de escolher o curso, que ele já tenha isso definido. Os resultados do vestibular vão ser divulgados até a primeira quarta-feira depois da avaliação. Recebeu o aviso, né, na quarta-feira, até a quarta-feira a gente divulga a classificação e o candidato recebe aviso por e-mail. Quando ele recebe esse aviso, ele já tem lá definidas as datas para o curso em que ele se inscreveu, né, para fazer matrícula. Então ele tem que ficar atento ao material que é entregue no domingo, no dia do vestibular, que tem lá a divisão dos cursos e a determinada data. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo feriado.